Fala pessoal, tudo bem com vocês? O D'Alessandro ainda é o dono do time do Inter. E por que ele vai render mais nas mãos de Eduardo Cudê? É o assunto desse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, esse é o meu canal, você já se inscreveu? Então inscreva-se, já dá o teu like aí e vamos juntos! Bom, o D'Alessandro acabou com o jogo contra o Pelotas. Mas é o Pelotas, é Campeonato Gaúcho, aquela coisa toda. Cara, a gente sabe disso, mas a gente precisa analisar as coisas acontecendo, amadurecendo, ajustes a serem feitos, evoluções em determinados aspectos. São começos de trabalho em várias equipes do futebol brasileiro, algumas com técnicos estrangeiros, então esse começo é importante. E no caso do Inter, sim, porque o Inter esperou muito pelo Eduardo Cudê, depois de uma sequência, né, com o Odair Hellmann, e aí depois, quando saiu o Odair, o Inter se perdeu completamente, já estava muito emaranhado ali na sua questão tática, e aí demite o treinador, vem o Zé Ricardo naquela reta final, e o Inter amarra o Eduardo Cudê, campeão com o Racing, grande trabalho no Rosário, para trazer essa ideia de jogo que o futebol hoje carece, né? De mais ofensividade, de mais marcação-pressão, de conceitos mais arejados. O Inter precisava disso, e por isso esperou pelo Eduardo Cudê. Amigo de D'Alessandro, o cara que jogou com ele no River Plate lá no início dos anos 2000. Mas então o D'Alessandro renovou mais um ano de contrato só por causa disso? Só porque o Cudê pediu, por amizade, por gratidão ao clube, que ele já ficou muito tempo, desde 2008? Não. O D'Alessandro ficou, primeiro, porque ele tem muita bola no corpo. Segundo, que apesar do que dizem, né, e apesar até mesmo da sua idade, né, porque 38 anos a gente sabe que para um jogador de futebol, mesmo em altíssimo nível, algumas limitações acontecem, o D'Alessandro é um cara que o seu biotipo fala por si. E o profissionalismo dele, para mim, por exemplo, eu trabalhei assim, acompanhando o D'Alessandro muito de perto, convivendo, né, com o profissionalismo dele, sei o quanto ele leva a sua carreira a sério, sei o quanto ele leva, inclusive, o Inter a sério. O D'Alessandro criou uma relação de amor com a torcida, com o clube, com a cidade de Porto Alegre. Então eu sei o que representa para ele continuar mais um ano no Inter, resgatar um pouco desse Inter tão machucado nos últimos anos. Ele ficou bravo lá no Rio Grande do Sul, depois dessa vitória contra o Pelotas, na pergunta do meu amigo Felipe Bueno, que perguntou para ele se era importante retomar a hegemonia, porque nos últimos anos, no futebol gaúcho, o Grêmio acabou sobrando, e até conquistando títulos muito mais expressivos, enquanto o Inter sofria com situações muito mais graves, como inclusive um rebaixamento. Então a pergunta teve fundamento, mas aí o D'Alessandro, que tem o seu estilo, né, e ele está no direito dele, ali a gente critica aqui, ou vários criticam o D'Alessandro, ele tem todo o direito de ir numa entrevista e se manifestar. E dizer que não concorda, e responder, e rebater, isso é do jogo. Ele fez isso a vida inteira, a carreira dele, muitas vezes taxado, né, por brigão, por reclamão, por xingar o árbitro, aquela coisa toda, mas esse sempre foi o temperamento dele, e isso, claro que a gente condena quando passa do limite, mas ele sempre representou a camisa do Inter, sempre conquistou títulos, sempre teve supremacia em clássicos grenais, então eu acho que ele faz a dele quando ele faz isso. O Renato Gaúcho, do outro lado, também faz o jogo dele. Quando eles se enfrentam, aliás, são dois personagens muito caricatos assim dentro do clássico, então faz parte. E o D'Alessandro respondeu, dizendo que a hegemonia ainda é do Inter, porque ele foi para a história, né? E na história o Inter tem mais grenais, o Inter tem mais campeonatos gaúchos, tudo isso é verdade. É que o Bueno perguntou sobre os últimos anos, que realmente o Grêmio esteve à frente do Inter. Então, será importante, sim, embora ele tenha respondido isso, será muito importante o Inter vencer esse campeonato gaúcho, vencer grenais em cima do Grêmio, para sim retomar a sua condição de autoestima, depois de ter disputado uma final ano passado, que foi a Copa do Brasil, mas se encaminhar para daqui a pouco fazer um grande campeonato brasileiro, vencer uma Copa do Brasil, fazer uma boa Libertadores, quem sabe. Claro que o Inter pode. Então o D'Alessandro sabe a importância que é na idade que tem, depois de tudo que conquistou e depois de tudo que passou, né? O cara que foi escorraçado pela gestão Vitório Pífero, teve que jogar uma temporada no River Plate, e nessa temporada o Inter foi rebaixado, ele volta para resgatar o clube da Série B, ele é muito identificado e sabe a importância que tem resgatar o seu futebol. Não digo nem resgatar o seu futebol, porque nunca deixou o seu futebol de lado, né? Mas resgatar o Inter para que o Inter fique no topo,
onde o Inter sempre esteve nos últimos anos, com exceção desses anos mais recentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o D'Alessandro contra o Pelotas, ele fez um golaço de falta, onde ele fez vários gols, inclusive, de falta na carreira, deu 2 assistências, uma delas maravilhosa para o Edenilson, e a gente já vê esses jogadores, e depois para o Paulo Guerreiro também numa cobrança de escanteio, jogadores que foram muito bem ano passado, até aquela eliminação para o Flamengo e depois a perda do título para o Atlético, porque são jogadores muito bons, precisam de um sistema interessante, precisa que o time precisava de mais confiança, agora tem laterais aí como o Rodinei e o Moisés, que eu até critiquei a contratação, mas daqui a pouco encaixados num sistema interessante, são caras muito fortes fisicamente, são caras que podem contribuir, e o que vale são esses jogadores que vão fazer a diferença realmente ali do meio para frente, e a defesa nem se discute, né? Como o Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, o Marcelo Lomba muito bem, fez uma defesaça também. O D'Alessandro está jogando mais solto, mais livre. E o Eduardo Cudê entendeu que se ele deixasse o D'Alessandro numa faixa mais restrita de campo, com que ele pudesse correr menos, simplesmente para ter a sua qualidade técnica de pisar na bola e fazer a combinação de jogadas com quem vem de trás ou com quem vem do lado dele, o time pode render muito mais, ele pode render muito mais. É óbvio que ele não vai conseguir ficar plantado lá na frente sem correr e sem se deslocar. Esse não é o D'Alessandro. O D'Alessandro sofreu ano passado, inclusive, porque no primeiro tempo ele corria que nem um louco, e aí no segundo tempo, com 20 minutos, ele estava morto, porque ele já tem uma idade avançada, só que ele não consegue jogar mais cadenciado, né? Ele não consegue jogar mais se preservando. Talvez com essa nova orientação do Eduardo Cudê, ele consiga ser um pouco mais dirigido. Ó, fica por aqui, quando a bola chegar, tu dá o teu toque de qualidade. E é o que ele fez contra o Pelotas. E se for assim durante a temporada, mas aí quer dizer que o time vai jogar para ele, então os outros vão ter que se desdobrar. Eu acho que tudo depende de sistema. O D'Alessandro também não vai ficar que nem um cara fixo lá, uma estátua, sem correr, sem cercar. Eu lembro que no Grêmio do Roger Machado, o Douglas, que não tem velocidade, que já não tinha naquela época do Grêmio, mas um cara de muita qualidade também, ele foi colocado exatamente numa função da frente, em que ele muitas vezes era visto como um centroavante. As pessoas olhavam, mas o Douglas está ali à frente dos atacantes. Sim, porque ele ficava cercando a saída de bola do adversário, muitas vezes roubava essa bola, ou corria muito menos, uma questão de 10, 15 metros, só para receber uma bola, e aí quando os jogadores de ataque passavam em velocidade, ele já dava aquele tapa para dar assistência. É um jogador de qualidade, teve a orientação do técnico para crescer nesse aspecto, acabou conseguindo, depois com o Renato ele repetiu esse sistema, e aí agora o Eduardo Cudê parece fazer o mesmo com o Andrés D'Alessandro, que é um craque de bola, é identificado com o Inter, vai render muito esse ano ainda, vai calar a boca dos críticos, né? Se alguém ainda critica o D'Alessandro. A única crítica que eu faço, o problema nunca foi o D'Alessandro, a crítica que eu faço é o Inter nunca ter conseguido encontrar um substituto para ele. Mas precisa de um substituto para o D'Alessandro? Sim, porque ele não é eterno. Em algum momento ele vai ter que parar. E o Inter não consegue. E eu sei o quanto é difícil. Nossa, gente, passaram tantos meias na época do D'Alessandro no Inter. Oscar, lembram? Ilcinho, Andrezinho, vai me fugir aqui alguns nomes, muitos, o Giuliano, e nenhum conseguiu se firmar. Muitos jogavam juntos com ele, inclusive, né? Para tentar fazer aquela transição e não conseguia, porque o D'Alessandro é um fominha, né? Ele não larga o osso e ele continuou dono do time, como agora continua de novo, mais uma vez, e acho que ele vai sobrar esse ano na qualidade técnica. Não quer dizer que ele vai jogar todos os jogos, não quer dizer que ele vai jogar 90 minutos com tamanha intensidade, como já fez em outros momentos, não, mas que ele vai agregar, vai contribuir e vai continuar sendo decisivo para o time, disso eu não tenho dúvida. Vamos esperar para ver um pouco mais desse trabalho do Eduardo Cudê. Já me pareceu inteligente essa manobra e as outras que eu estou vendo aí no time do Inter, ainda é cedo, mas me parece um começo promissor. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!